Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus Igreja Mãe. Revista Salmos, Cânticos e Orações da Alma. Lição número 7, Salmo 91, Vivendo no Esconderijo de Deus. Nosso textuário nos diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. A verdade prática nos ensina que, servindo a Deus, temos segurança para viver neste mundo. A leitura bíblica em classe está no Salmo 91, de 1 a 7. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A nossa introdução fala: chegamos hoje a um dos salmos mais conhecidos. O Salmo 91 é uma página de fé e sabedoria para a nossa vida diária. Uma riqueza literária inspirada por Deus derrama-se por todo este belo hino, revelando o amor e a proteção de Deus para todo discípulo que viver no esconderijo do Altíssimo. Primeira parte, aspectos gerais. 1. Autor, título e data. Como você deve ter percebido ao ler sua Bíblia, este salmo não contém título em itálico. Assim, não temos como afirmar sua autoria, data nem circunstâncias de sua composição. Para os doutores do judaísmo, quando um salmo anônimo aparece em seguida de outro de autoria identificada, deve-se considerar o mesmo autor anterior. Sendo assim, podemos imaginar que Moisés escreveu o Salmo 91. Reforça esta tese o fato de o Salmo 91 conter muita semelhança de estilo e emprego de termos específicos da língua original, como o Salmo 90, de tradução às vezes difícil, que chamamos de expressões idiomáticas. Com temática idêntica, os Salmos 90, 91 e 92 formam uma trilogia sobre confiança em Deus, o que também reforça a tese mosaica. 2. Classificação. Este é um salmo didático e de sabedoria, confiança e devoção, semelhante ao anterior. 3. Poesia hebraica. O Salmo 91 é um dos poemas mais ricos de todo o livro. O texto apresenta-se cheio de imagens e figuras de linguagem. A voz do salmista alterna entre a primeira, segunda e terceira pessoas dos verbos empregados. Nos versículos 1 a 2 temos o emprego da primeira pessoa eu. Os versículos 3 a 13 estão em segunda pessoa tu. Por fim, nos versos 14 e 16, a poesia retorna à primeira pessoa eu. Porém, é o próprio Deus quem empresta sua fala ao poema. Sobre essas variações, alguns estudiosos olham o hino por um prisma muito teológico, chegando a acreditar que nos últimos versículos é o próprio Deus quem fala mesmo. Em nosso humilde entendimento, temos apenas uma construção literária, não obstante a reconhecida inspiração divina do Salmo, como nos aprofundaremos. 2. Segunda parte, esconderijo do Altíssimo. 1. Invisíveis pela fé. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. A moderna noção de esconderijo não é muito diferente da remota época deste salmo. Criminosos e perseguidos pela justiça costumam esconder-se até hoje, a exemplo do ex-presidente Saddam Hussein e do ativista Osama Bin Laden. Aquele que habita no mais alto lugar, Altíssimo, esconde-nos, que é Deus. Debaixo de sua sombra ficamos invisíveis e invulneráveis a quaisquer ataques, sejam comuns ou espirituais. El Shaddai, o Onipotente, detém o maior poder de proteção. Somos indetectáveis por meio da nossa fé, assim como foram os filhos de Israel no Egito.
O sangue de Jesus é a nossa senha de segurança. O diabo não pode nos tocar quando vivemos com Deus. 2. Não te assustarás. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Jesus nos alertou que teríamos lutas. A condição de seres vivos nos deixa expostos a perigos. Doenças podem atormentar a humanidade rapidamente. Agentes patológicos invisíveis, como vírus e bactérias, podem comprometer a saúde de uma população rapidamente. Mas temos uma promessa que Deus nos guardará da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Além desse campo natural, temos lutas espirituais também. Todavia, devemos nos lembrar que Jesus já venceu o diabo e a morte. O adversário, qual um passarinheiro astuto, monta armadilhas invisíveis ao homem natural. Mas Deus rastreia e detecta toda a ação maligna antes mesmo disso acontecer. Porém, para vivermos sob a sombra do Onipotente, temos de recepcionar a sua mensagem diariamente em nossos corações, vivendo em obediência e santificação. Jesus lamentou que Jerusalém houvesse rejeitado essa proteção, sendo a cidade arrasada logo depois pelo exército romano, em 70 depois de Cristo, cumprindo a profecia de Mateus 24, versículo 2. Não te assustarás do terror noturno. É a palavra de Deus para o nosso período de sono, quando fisicamente estamos mais vulneráveis. Inicialmente, esse terror noturno tem a ver com a invasão que cidades podem sofrer durante a noite, a exemplo do recente lançamento de mísseis dos Estados Unidos, Reino Unido e França sobre a Síria durante a noite de 13 de abril de 2018. Porém, esse terror noturno também é um conceito em psicologia diferente de pesadelo. É um distúrbio do sono, segundo o qual a pessoa, inclusive crianças, assusta-se com algo, podendo gritar e ficar muito agitada. Porém, dorme depois e não se recorda do fato no dia seguinte. Pais costumam ficar muito preocupados com a causa desse terror. No Salmo 91, Deus afirma que, se habitarmos nele, não nos assustaremos com o terror noturno. 3. Palavra e fé. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Este versículo é uma alusão às antigas guerras, onde os combates eram corpo a corpo. Espada e escudo eram fundamentais. Na mão direita a espada, a arma de ataque. À esquerda, o soldado embraçava o escudo, uma peça grande, geralmente feita de couro ou bronze, que lhe protegia órgãos vitais do corpo. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo lembrou desta cena afirmando: revestivos de toda a armadura de Deus, embraçando sempre o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tenha medo, tenha fé. Nossas forças podem falhar. Usemos o poder da palavra. Foi assim que Jesus venceu o inimigo, ao dizer: está escrito, o Filho de Deus refugiou-se no esconderijo do Altíssimo. Terceira parte, dá ordem aos seus anjos. 1. Lares protegidos. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ao mesmo tempo em que o Senhor nos ensina a fazermos dele a nossa morada, Deus volta a sua atenção para a importância que os nossos lares têm, enquanto espaço físico e humano que reúne a igreja e a célula máter da sociedade, a família. Diz o Onipotente: praga nenhuma chegará à tua tenda. Não obstante os ferrenhos ataques do inferno e da sociedade decadente de princípios morais contra a família, nosso lar prosseguirá cumprindo seu papel de oficina de Deus, onde a igreja vive e prossegue sua marcha triunfante de geração em geração, até que o noivo retorne. Para cumprir algumas tarefas relacionadas à nossa invisibilidade e invulnerabilidade no esconderijo do Altíssimo, Deus destaca anjos para intervir na relação humano-espiritual que vivemos. Mais rápido do que a luz que viaja a 300.000 km por segundo, anjos poderosos do Senhor descem à terra para ministrar sobre os que hão de herdar a vida eterna. Durante a tentação de Jesus no deserto, anjos estavam ali invisíveis, esperando a hora certa de agir.
O diabo havia tentado Jesus a entregar o jejum de 40 dias com um pedaço de pão provindo de sugestão maligna. Porém, por viver no esconderijo do Altíssimo em obediência e saber manusear corretamente o escudo da fé e a espada do Espírito, depois que Satanás foi expulso, os mensageiros de Deus trouxeram-lhe alimento. Imaginem quantas bênçãos teremos se seguirmos este exemplo do Mestre. 2. O diabo reconheceu. Tenha-se aqui que a palavra diabo é com D minúsculo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O versículo 11 do Salmo 91 tem um valor hermenêutico sui generis. O adversário citou esse texto para Jesus durante a tentação. Ao fazer isto, o inimigo atribuiu um elemento profético e messiânico ao versículo, ao mesmo tempo em que reconheceu o poder da palavra de Deus e a divindade do Messias. Muito embora não precisemos do adversário para interpretar a Bíblia dentro de um estudo sistemático das Escrituras, tal fato não é desprezível, até porque Jesus não contestou a citação direcionada a ele. Apenas compreendeu que a promessa no versículo 11 não podia ser interpretada da forma pretendida pelo maligno que induzia o Salvador ao suicídio. 3. Promessas vencem os perigos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 fala-nos de muitos perigos, todavia maiores são as promessas divinas para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Em toda situação, guerras, ciladas, doenças, terror, dia e noite, caminhando em casa no meio de feras. As promessas de livramento alcançam toda a esfera e nos garantem livramento, salvação, resposta à oração, companhia, honra, felicidade e longevidade. Eis o cabedal de promessas de Deus para você em todo o Salmo 91, especialmente referidas nos versículos 14 e 16. O Salmo 91 é um salmo alegre, seu tom é elevado. A fé está na sua melhor forma e se expressa nobremente. Aquele que pode viver neste espírito será destemido e desfrutará da proteção celestial. Vivamos com Deus. A nossa aplicação pessoal nos diz: enquanto servirmos ao Senhor, não precisamos viver atemorizados pelos perigos que nos cercam. Podemos descansar a nossa alma à sombra do Onipotente, confiando plenamente em sua proteção. Bendito seja o nome do Senhor.